Olá, meus amigos, eu sou Márcia Pontes e você está no meu canal Superação do Medo de Dirigir. Essa semana, a notícia que movimentou e que deu muito comentário foi o desafio, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro aos governadores dos estados. E ele disse o seguinte, abre aspas, zero o ICMS que eu zero os impostos federais, fecha aspas. Mas será que isso é possível? Tem muita gente acreditando que vai zerar o ICMS ou que zerando o ICMS, a gasolina vai baixar de preço, vai ficar baratinha para todo mundo. Só que a coisa não é bem assim. Eu vou explicar para você como é que funciona a cadeia da gasolina, a cadeia dos combustíveis. Entre as refinarias e os postos, existe um monte de gente, um monte de imposto, um monte de insumo que acaba fazendo com que cada vez que a refinaria baixa o preço, não vai chegar essa diminuição na bomba para o consumidor final. Vou te explicar o seguinte, vamos lá, no caso concreto, a refinaria baixou, como o presidente falou que já baixou 3 vezes o preço da gasolina lá na refinaria e não chegou na bomba. Acontece que os postos de gasolina não compram o combustível direto da refinaria. Aí sim seria muito fácil repassar essa baixa que teve do preço da gasolina na refinaria. Nem os combustíveis são iguais. Não existe um tipo só de gasolina, um tipo só de diesel, não existe um tipo só de combustível. Vou explicar melhor para vocês. Vejam só. A gasolina é uma commodity. A gasolina é um insumo importante. O Brasil produz muita gasolina, produz muita coisa, mas também precisa importar alguns insumos para essa nossa gasolina. O Brasil não se sustenta, autossustenta com a gasolina que tem. Precisa também comprar algumas coisas lá do exterior. Cada vez que o preço do dólar oscila, vai oscilar também no preço praticado nas refinarias. Esse é um ponto. As refinarias têm a gasolina A, que seria a gasolina pura. Mas a gasolina que chega pra gente nos postos é a gasolina C. A gasolina B, ela nem chega pra gente. Por quê? Porque ela é de uso exclusivo das Forças Armadas e tem outra composição. Então a refinaria tem a gasolina pura, que é a gasolina A. Ela vende para as distribuidoras, não é para os postos. Os postos compram das distribuidoras. A distribuidora, segundo as leis brasileiras, tem a missão de adicionar 27% de etanol anidro. Muita gente diz álcool anidro, de álcool. Nessa gasolina A, para que ela se transforme em gasolina C e possa ir para os postos de combustível. No caso do diesel, 10% de biocombustível é adicionado ao diesel para que ele se transforme no diesel C e possa chegar às bombas. Você vê aí o diesel S100, o diesel S500, não é só um tipo de diesel. Então, a gasolina que a gente usa, ela já vem misturada com 27% de etanol anidro. Álcool, qual é a matéria-prima do álcool, gente? Cana-de-açúcar. Se de repente existe uma entre-safra da cana-de-açúcar, o preço do álcool vai aumentar por conta da entre-safra. Se o preço do álcool no meio do caminho entre as refinarias, as distribuidoras e os postos aumenta, aquele aumento que foi dado na refinaria nem vai chegar no consumidor porque o preço do álcool subiu. Tem outras coisas que pesam também. Tem o preço do etanol que a distribuidora usa para colocar lá para transformar na gasolina C. E aí, quando a distribuidora repassa esse preço ao consumidor, não chega o desconto. A refinaria me vendeu, vamos dizer, 10% de desconto. A distribuidora comprou por 10% de desconto. Mas digamos que tenha havido uma alta do etanol, do álcool.
uma entre-safra na cana-de-açúcar ou temporadas climáticas ruins. Deu muita seca ou choveu demais, estragou as lavouras de cana-de-açúcar no país. Isso vai alterar o preço dos combustíveis? Sim, também. E aí a distribuidora que comprou baratinho da refinaria vai ter que colocar esse preço do etanol. Por isso que vai chegar bem difícil, bem complicado para o consumidor final. No meio desse caminho, a gente também tem os impostos federais. CID, PIS/PASEP, COFINS, que pesam menos do que os impostos estaduais. Quais são esses impostos estaduais? A gente tem o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em Santa Catarina, o estado onde eu vivo, é 25%. No Rio de Janeiro, 34%. Alguém já parou para perguntar por que a gasolina é tão cara no Rio de Janeiro se a gente aqui tem bacias petrolíferas, se a gente tem refinarias aqui no Rio? Por que sai caro? Por conta de uma série de fatores. Pode ser por conta desse preço do álcool, do biocombustível, ou que oscila, ou também pelo ICMS. O ICMS do Rio de Janeiro, 34%, é um dos mais caros, se não o mais caro do país. Então isso também vai afetar na composição do preço da gasolina. Se um estado, por que o preço da gasolina não é tabelado? Porque a lei do petróleo, a gasolina, os combustíveis são regulados no Brasil pela Agência Nacional de Petróleo. Temos a lei do petróleo, que garante a livre concorrência, o livre mercado, para que as pessoas pratiquem preços diferentes e possam oferecer um preço mais barato. O que pesa também é o frete. A distribuidora comprou a gasolina da refinaria. Onde fica essa refinaria? Fica lá no Rio de Janeiro, comprou aqui em Santa Catarina, uma suposição. Então tem o frete da distribuidora para transportar essa gasolina até os postos de combustíveis. Tudo isso. E na margem de lucro dos donos de postos, o que acontece? Tem dono de posto aqui em Blumenau comprando a gasolina a 3,92 e vendendo a 4,12 o litro. Então você veja aí que tem uma margem de lucro muito pequena. Os estudos do setor de combustíveis dizem que para um posto de gasolina ter um equilíbrio financeiro bacana, ideal, essa gasolina precisa ter uma margem de lucro em cima daquilo que ele comprou da distribuidora de 14% e no máximo 20%. Comprando a gasolina a 3,92, se o dono do posto resolver colocar em cima do que ele vai vender para o consumidor, ou 20% em cima do que ele vai vender para o consumidor, vai estourar, vai afugentar o cliente. Aí entra algumas entidades para evitar a formação de cartel. O que é a formação do cartel? Todos os postos de gasolina de uma cidade resolvem cobrar o mesmo preço para tentar matar aquele que vai cobrar mais barato. Mas existe a livre concorrência. Os postos praticam preços diferentes com alguns centavos de diferença. Por litro, isso vai dar um monte na hora de você abastecer. E os postos, na hora de vender aquela quantidade enorme, vai ter gente que vai dizer assim: Márcia, centavos, mas olha a quantidade que o posto vende. Mas isso é calculado por litro. Então, por litro que ele compra da distribuidora. E o ICMS nos estados, hein? Vou explicar para vocês. Em Santa Catarina, e estou dando o exemplo do estado onde eu moro, porque o ICMS vai variar de estado para estado. O ICMS é um imposto que está na Constituição Federal, é um imposto só dos estados. E tem o seguinte, varia de estado para estado. Em Santa Catarina, o preço do ICMS, da alíquota do ICMS cobrada sobre os combustíveis é formado assim. A cada semana, fechando uma semana certinho, os técnicos da Secretaria da Fazenda, por meio das diretorias que eles têm, enviam pessoas aos postos de combustíveis. Eles vão lá, anotam quanto que está o preço na bomba. E eles fazem uma média ponderada. Eles tiram uma média
dos preços praticados por todos os postos de combustíveis, numa cidade ou num estado, por uma amostra. E aí fazem o quê? A média da gasolina é tanto essa semana, aumentou na outra semana ou diminuiu nessa semana. É com base nisso que eles cobram o ICMS sobre a gasolina. Compreenderam como é que funciona? Aí eles dizem o seguinte: bom, eu não tenho culpa se numa semana a média estava mais baixa, na outra estava mais alta. Isso é com o dono de posto. Mas o dono de posto de gasolina não é aquele vilão que todo mundo pensa. Por quê? Porque ele já compra aquela gasolina da distribuidora com o preço que a refinaria passou para a distribuidora, o preço do biocombustível que foi juntado ali aquele tipo de ao diesel, o etanol, o preço do etanol. Lembra que eu falei que se tiver uma entre safra pode alterar o preço? Você não tem uma ligação direta entre refinaria e posto de gasolina. No meio do caminho tem distribuidora, no meio do caminho tem lá o fornecedor do etanol anidro, tem o fornecedor do biocombustível, tem outros impostos que você paga em cima disso, tem o frete que você paga em cima disso tudo. E aí respinga onde? No dono de posto, que ele vai comprar gasolina por um determinado preço, pagando todos esses insumos que foram cobrados da distribuidora, e aí ele vai formar o preço de venda dele. Só que ele não pode jogar esse preço de venda lá em cima. Ah, por que um posto vende um preço, o outro? Porque eles têm margens de lucro diferentes. E o dono do posto coloca nessa margem de lucro, o que ele tem ainda mais? O aluguel do posto, quando ele não é o proprietário, a segurança, para colocar as câmeras de segurança nos postos, manutenção, pagamento de funcionário. Você aí que é empresário sabe o quanto custa um funcionário, o quanto os empresários se lascam, né? E para quem é fã do presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo já disse, todo mundo que reclama deveria ser empreendedor e deveria ter funcionários para saber o quanto custa a folha de pagamento. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem paixões políticas, sem antipatias ou simpatias políticas. É uma explicação técnica para você do outro lado compreender como funciona a dinâmica. Sabe por que essa provocação ou esse desafio do presidente Jair Bolsonaro não dá certo e não vai dar e não pode ser feito? Primeiro, está no artigo 151 da Constituição Federal, que a União não pode zerar impostos, dar isenções de impostos, isenções, zero ICMS, que eu zero o imposto federal. Não pode dar isenção. O ICMS é de competência do Estado. Só o Estado é que vai controlar, fazer as contas da arrecadação do seu ICMS. São estados e Distrito Federal. Outro motivo, isso é inconstitucional. Vou deixar de cobrar, não quero cobrar nada, não vou cobrar nada. A União não pode dar isenção para Estado, isenção de impostos. Esse é um primeiro motivo. Precisaria fazer uma proposta de emenda constitucional e que certamente não passaria, porque o ICMS é que sustenta os estados. Por exemplo, São Paulo, o ICMS é responsável por mais de 80% da arrecadação. Cada estado cobra um ICMS diferente, tem contas diferentes. O problema não chega a ser o posto, mas sim o Estado brasileiro, que é muito caro. A capacidade de endividamento do Estado brasileiro, ela está sendo cada vez maior. Então, o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar direto contas públicas. As contas públicas, equilibrar a conta pública. É o quê? Quando a conta pública está comprometida, o Estado está gastando mais do que ele arrecada. E hoje, a maioria dos estados, praticamente todos os estados brasileiros, precisam do dinheiro do ICMS, da arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para pagar as suas contas, pagar a folha do funcionalismo,
Você que é servidor público, é pago com dinheiro do Estado? Muito vem do ICMS. Segurança, saúde, as principais contas do Estado vêm do dinheiro do ICMS. Se os estados concordassem, se pudesse até concordar, se fosse lícito, se fosse constitucional concordar com o presidente Jair Bolsonaro e dizer: olha, presidente, já baixei todo o ICMS aqui, ia gerar um problema ainda maior, zero ICMS por cima dos combustíveis. Isso ia representar um rombo ainda maior para estados que já estão quebrados, que não tem mais de onde tirar dinheiro, que tem um índice de inadimplência com pagamento de imposto que também é grande e faz o estado sentir. Não consegue equilibrar as contas públicas. E tem um detalhe, não seria só os estados, o governo federal também, porque esses impostos, PIS, PASEP, CID, COFINS, arrecadam bilhões para o governo federal, que também precisa desse dinheiro para equilibrar as suas contas. Vocês entenderam como é que é essa questão e por que nesse momento não se pode fazer esse tipo de coisa? Os estados estão quebrados, dependem do quê? Estado vive de arrecadação, de dinheiro de imposto. Estado não é uma empresa que tem lucratividade, rentabilidade, que aplica isso, aquilo. O Estado é assim, como se pegasse o dinheiro de cada um de nós um pouquinho, juntasse para fazer a máquina funcionar. E aí, quando o Estado gasta demais, quando a gente vê roubo, quando a gente vê falcatrua, quando a gente vê corrupção, desvio de dinheiro, rombos enormes em contas públicas, quem está pagando isso aí? Nós estamos pagando. Mordomias, compra de, sei lá, coisas desnecessárias ou muito chique demais para determinada secretaria de governo ou alguma coisa assim, viagens demais, combustíveis demais, gastos demais com telefone, com celular, com isso, com aquilo, porque os políticos nesse país têm uma mordomia incrível. Quando a gente vê esse tipo de coisa, todos nós estamos pagando. Então, por que a gasolina não baixa na mesma proporção do que baixa na refinaria? Porque o posto não compra direto da refinaria. O posto compra da distribuidora, que é o intermediário no meio do caminho. E tem outros intermediários. A gasolina que sai da refinaria não vai direto para o posto. Ela passa pela distribuidora. Ela recebe 27% de etanol anidro para que ela possa se transformar na gasolina C e chegar aos postos de combustíveis. Mas cada vez que existe um aumento de um insumo, como a cana-de-açúcar, que vai fazer o etanol, o álcool que vai ser misturado na gasolina, o que vai acontecer? Se tiver uma entre-safra, se mudar o preço, vamos dizer, a refinaria baixou 10%, aí a alta do insumo ali do etanol foi 15, 20%, matou aquele preço lá e não vai chegar para o consumidor na bomba. Entendem, pessoal, como funciona? E o ICMS sobre a gasolina é calculado semanalmente a partir de uma média ponderada daquilo que os postos de combustíveis estão praticando de preços. Agora você imagina sendo dono de um posto de combustível, comprando a gasolina a 3,95, você vai vender ao preço de custo, 3,95, como é que você vai pagar funcionário? Como é que você vai viver, comer? Porque o posto de gasolina é um negócio. Eu não sou dona de posto de gasolina, não estou aqui defendendo dono de posto de gasolina, estou explicando para vocês como é feita a formação de preços, e eu sei que vocês são inteligentes o suficiente para compreender isso. Então você tem, comprando gasolina da distribuidora, 3,95. A quanto você vai vender para ter algum lucro para bancar aluguel, funcionário, taxas ambientais que os postos de gasolina pagam, outros tipos de impostos, como fica? Aí o preço vai sendo praticado a 4,12 para 4,20, e o dono do posto de gasolina sabe que se ele cobrar muito caro, o consumidor vai para o outro posto que vende mais barato. Prova disso é quando tem a promoção no preço da gasolina, que todo mundo corre e forma aquelas filas intermináveis.
Ficou dúvida, meu povo? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? É um assunto complexo. Ficou dúvida? Use o comentário para falar comigo, para você compreender. Eu te posto outros links da Agência Nacional do Petróleo, a própria lei do petróleo, e links da FECombustível, Federação de Combustíveis, e outras federações. Tem os cálculos direitinho para você compreender por quê que nem sempre baixa na refinaria, mas não vai baixar na bomba. E não é só o ICMS o culpado, não é só o posto de gasolina que é o culpado, não é o plantador de cana-de-açúcar de onde vai sair o etanol que vai misturar na gasolina pura para transformar em gasolina C para chegar na bomba para você. Tem outros impostos, outros insumos, tem o frete desse combustível, por isso que os preços variam tanto de estado para estado, ou está mais perto da refinaria, ou está mais longe, como no caso do Rio de Janeiro, varia a precificação, a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, e por aí vai nessa novela. Mas fica aí para você compreender, começar a compreender como essa bandinha toca. Te vejo no próximo vídeo. Deixa o like, curte, compartilha e até a próxima.